Seguinte, né? O que eu, pelo menos, tenho visto e acompanhado? Eu vou até Tá na falar para a tela, galera tá? que... Tá na tela. Beleza. Eu vou até falar para a galera que é o seguinte, a gente tem conversado muito, né, Guilherme? A gente, Sim. inclusive com o Cleiton essa semana, a gente falou sobre questão de narrativa, que é um assunto que está em pauta. As pessoas falam assim, agora começou o assunto de narrativa. Tem muitas pessoas que são muito inconvenientes e acabam não entendendo todo um contexto para poder aproveitar para surfar com o tubarão. Então a gente tem que entender como que o mercado ele tem se comportado, tanto em relação à economia quanto à questão de tecnologia, principalmente o que essa junção, essa união vai acontecer agora no próximo ciclo, né, que a gente está se aproximando. Então, eu fui pensando, né, fui buscar, a gente conversou sobre trazer 3 tokens cada um, a gente vai repetir isso aí, então já fica um aviso para a galera que isso aqui é só o começo, hoje a gente apresenta alguns aqui, no próximo também, por aí vai. A gente, inclusive, começou essa questão dessa conversa buscando as narrativas que a gente está se preparando para um próximo ciclo sem muito desespero. E Sim. aí é óbvio que a gente tem que ter alguns ativos, né, que fazem com que a nossa carteira se torne um pouco mais segura dentro de uma estratégia, não sendo aventureiro, apesar de a gente estar no mercado volátil, a gente tem que trabalhar com um pouco de estratégia para poder se segurar caso a gente enxergue algum problema. E Perfeito. aí eu separei 3 ativos justamente pensando nessa ideia, porque dentro do meu escopo de carteira eu coloco uma quantidade ali mínima, às vezes um pouco maior, para poder pegar aquela gema explosiva, me colocando ali, né, colocando à prova, tendo um pouco mais de apetite ao risco, sabendo que o risco vai trazer para a gente, caso isso se consiga consolidar de uma forma positiva, uma explosão para a gente poder ter uma boa simetria na carteira. Então, assim, mesmo que a gente fale de alguns tokens aqui, a galera tem que entender que não é para sair comprando só isso e gerir dessa maneira. Eu acho que a galera já está mais do que manjada sobre isso. Cara, Dentro dessa ideia... ô David, desculpa só te cortar, uma coisa que eu acho que Sim. vale super a pena a gente falar também, tá? E tu já prossegue aí, que é o seguinte: no momento em que nós estamos, agora, no momento que a gente grava essa live, a gente consegue ver claramente que o mercado está esticado. Então, você vê aí tokens, por exemplo, Star Atlas, a Gala, pô, os caras fizeram 200, 300% agora no curto prazo. Então, o que eu queria ressaltar aqui é que tudo tem hora certa de comprar. E talvez agora, nesse exato momento, você fala assim, mas o token tem 50 milhões de dólares de valor de mercado, que é praticamente nada mediante o que ele pode chegar lá na frente, atingir 500 ou 1 bi, ou quem sabe 5, por exemplo, né? Mas assim, o que eu gostaria de ressaltar para os queridos amigos é que a gente tem que tomar cuidado com a hora de comprar, em comprar o token esticado em um possível topo, porque mesmo que ele esteja com valor de mercado baixo, esse cara pode corrigir 50% a partir do ponto que está agora, para depois voltar e subir 1.000, 2.000 ou alguma coisa, sei lá, vários 1000%. Acho que é Aquela legal dar velha esse história, né, disclaimer. Guilherme? Tomar cuidado com a euforia, né, cara? Porque a gente está num momento de FOMO, né, o pessoal, e isso tem que deixar bem claro, o Bitcoin lá atingindo novas máximas, não máximas históricas, mas batendo níveis importantes de resistência. Agora, em janeiro, dia 5 a 10, tem uma janela aí para possibilidade de aprovação de ETF, ou vai ser adiado, pode ser que a gente tenha correções e esses caras devolvam 30%, 40%, alguma coisa assim, né? Mas enfim, o Davidson, desculpa aí, cara, cortei você. Não, até aproveitando o teu gancho, né? O que a galera, tipo o coleguinha aí desesperado, fala logo, tipo assim, esse cara aí já tem uma predisposição para sair perdendo, né? Até porque a galera agora que a gente vai falar aqui tem que entender que existe todo um processo e as moedas que a gente vai falar aqui, como bem o Guilherme comentou, algumas estão até meio esticadas agora durante esse período. Agora vai depender também da sua estratégia. Você pode esperar uma correção ou pode, de repente, fazer o seu DCA. Fato é que pode sim ter uma correção brusca, independente disso, ainda assim são ativos que você tem que pensar para longo prazo. Não é para entrar no desespero achando que vai ficar rico amanhã, tá? Todos, pelo menos da minha parte aqui, a gente vai trabalhar com uma narrativa de inteligência artificial, com o metaverso e o hype de games. E aí eu ainda botei aqui, ó, demanda, hype da manada e a utilização movida pela criação de aplicativos, né? Durante essa última década, a gente teve uma revolução tecnológica gigantesca. A gente evoluiu praticamente 100 anos em 10 anos, para quem acompanha o mercado de tecnologia, por exemplo, né? Então, tudo isso está motivando, está acelerando todo o processo de adesão, muito mais pessoas acreditando nesse mercado, migrando de outros mercados. Então, a gente pode ter uma confluência de fatores que acumulem agora muito capital. Então, pensando nisso, eu vim trazer 3... digamos que não é bem uma aposta, né? Eu sei que, de fato, eu vou ter um retorno nesses ativos aqui, mas a gente tem uns ativos aqui que podem valorizar por conta desses fatores que eu acabei falando, tá?
E aí, o primeiro deles que eu queria falar, que eu trouxe aqui, que eu separei, foi a Deep Brain. Eu comecei a dar uma olhada nesse ativo aqui. Ele é um ativo. Eu acabei lendo aqui. Ele é um ativo que é o seguinte: ele tem uma visão de construir a rede de computação distribuída de alto desempenho. A gente está vendo muita adesão da galera agora com aplicativos, né? E eu sempre cito isso porque isso foi base de uma pós minha que trata sobre Big Data, sobre análise de dados, Data Science, Machine Learning, Deep Learning, etc. Tudo isso está interligado diretamente a dados. Então, a gente está vendo que hoje, né, informação é tudo. E o processamento de informação, quanto mais gente utilizando o celular, mais informação. E tudo hoje está na base de cloud computing, né? Tanto é, né, que é uma coisa bem chula, que eu vou falar bobona, assim. A gente pode ver que, para quem hoje, por exemplo, para quem estuda hardware e software, por exemplo, as máquinas hoje, tem máquina, dependendo de estação de trabalho, por exemplo, para a empresa, que eles estão focando menos no hardware, porque a maioria do processamento está ficando na nuvem. Então, o cara tem ali um terminal, né? Boa. Quase que terminal burro, para poder acessar tudo na nuvem. As empresas estão migrando para a nuvem. Hoje você vê a Microsoft com 360. Então, assim, estão dando ênfase para processamento de dados em nuvem, né? Cloud Computing. E a Deep Brain, ela vem com essa parte de infraestrutura para poder melhorar a computação, misturar com metaverso, inteligência artificial. Ela tem uma ideia de ter uma blockchain mais avançada, com baixo custo, e ela também entra na narrativa de inteligência artificial. Ela já é um projeto antigo, vou dar uma olhadinha no gráfico dela ali, veio derretendo, perdendo valor de mercado, conseguiu evoluir a construção da própria blockchain que está para poder sair, já começou o processo de testnet, está rodando na blockchain, desculpa aqui, ó, ela acabou de fechar agora com a Huawei. Para quem não sabe, a Huawei é uma empresa gigantesca, absurda, que comanda a parte de hardware da China em diante no mundo aí. Tem gente que acha que essa empresa morreu, porque na época que lembrava daquele o modemzinho, né, da TIM, acha que morreu, mas é uma empresa absurda, e ela comanda toda essa área aí. Aí fechou parceria com a Polygon nessa ideia de montar metaverso e Web3. Vai mexer com poder de computação, um market cap no chão, barata demais, que pode ser extremamente explosiva e quase não está em nenhuma outra corretora, tá? E aí aqui, para a galera ver logo de cara, você vê que ela tem 10 bilhões aqui do supply dela, tem aqui ainda uma quantidade que está em circulação, mas isso aqui é muito irrelevante em comparação a esse risco que está aqui de 7,70... tá na tela. 7,78 milhões, cara. Tipo, nossa, cara, uma parada... É um market cap zero, né? Assim, tá... Zero. Muito zero mesmo. Você vê que aqui em cima, ela chegou a valer, ó. Ela no lançamento dela bateu 46 centavos. Então, se ela chegar aqui a 2 centavos, a gente já tá a 20 centavos no caso aqui, né? A gente tá falando de 100 vezes aqui que pode bater. E é completamente possível, porque a gente tá falando aqui de 7 milhões se transformar em 700 milhões. 700 milhões para um projeto que tenha uma adesão, que acabou de aparecer agora, né? Inclusive, você pode ver aqui no site dela. Lançou em 21? No Twitter. Não. Ela é aqui de 17. Nossa, 18. Só que agora ela começou a se apresentar aqui em parcerias em alguns congressos, ó. Ela fechou com a Polygon, tá vendo? A Huawei. E aí tá trazendo alguma blockchain agora. Só que ela roda em algumas redes interessantes, né? As cadeias dela aqui. Não, peraí que agora eu meio que já tô confundindo com a outra. Mas a ideia dela é justamente dar toda a parte de infraestrutura para poder abrigar a parte de GPU e CPU nessa área de cloud computing, metaverso, IA e tudo mais. E eu achei interessante que ela deu uma pipocada agora nesses últimos tempos, que a galera ficou um pouco mais conhecida, por conta dessa aparição que teve aqui junto com a ideia de Polygon e também aqui a Huawei, né, que tem um nome interessante no mercado. Então, assim, é um ativo que está barato. Você não vai encontrar em muitas corretoras, ó. Você vê que só tá isso aqui, ó. A Gate é porque ela lista todo mundo mesmo. E, cara, tem um grande potencial que eu conheço aí. A Bitmart são corretoras até que, né, a Gate tudo bem, né, mas ela essa parte aqui da Huobi, a Bitmart agora é outro a Huobi HTX agora, né, eles trocaram de Huobi para HTX. Tá. É interessante, porque não tem tanto volume assim, né, não tem tanto volume, então eu acho que com essa parte de infraestrutura, né, porque as empresas que estão trabalhando com inteligência artificial, elas estão focando um pouco na parte de infraestrutura, dar suporte para poder abrigar essas construções absurdas que estão acontecendo todos os dias. E esse processamento de dados, né, as empresas, por exemplo, vou dar um exemplo da Amazon. A Amazon cresceu por quê? Terceirização de cloud computing, né? Você tem software sob serviço, infraestrutura sob serviço,
tudo, na verdade, é a parte de on-demand, você vai lá para quem abriga, por exemplo, o aplicativo na Amazon, ela cresceu por quê? Você não precisa ficar pagando um servidor com um volume que você não utiliza. Ela vai aumentando de acordo com a sua demanda. Ela é elástica, né? É uma cloud computing elástica. E para mim, o que vai bombar nesses setores é isso daí. Então eu separei de Deep Brain porque tem a Render que trabalha nesse sentido, tem até a própria SDAO, a parte da Singularity Nest e tudo mais, mas eu resolvi fazer aqui, falar um pouquinho da Deep Brain, beleza? Entendi. Então, é DBC o código dela, né? DBC. DBC. Acho que é semelhante até no NET também faz algo assim, né? Descentralização também, né, cara? Isso aí é uma demanda muito forte, indo contra, né, esse monopólio das gigantes, né? Como Amazon, Google, Microsoft, assim por diante. Então tende a ter um público, uma adoção grande. Eu, pelo menos, acredito muito nisso, viu? Essa parte de dados em nuvens através da blockchain. Ainda mais com inteligência artificial, né? Não, você tocou num assunto muito importante que a galera não pensa, né? A galera não pensa muito. A galera fala assim, não vai morrer. Tudo bem. Eu não tô querendo botar terror, não. Mas pensa comigo aí. As blockchains estão abrigadas em servidores, né? Tipo, estão rodando em rede. A Amazon, por exemplo, tem uma fatia gigantesca do Ethereum, né? E as pessoas não pensam muito nisso. Mal bem ainda está centralizado. Então tem que tomar cuidado com isso daí também. Cuidado não, né? Tipo assim, é um ponto de atenção. Então essa ideia de descentralização vem com essa ideia de fato, ter uma rede independente. Que é o caso, por exemplo, quem quer hospedar NFT utiliza o servidor IPFS, que ele é descentralizado, né? Teoricamente, alguém sustenta o funcionamento dele, mas a gente, na verdade, tem mais poder do que a própria Amazon da vida. Legal. Muito bom. Boa. Beleza? Beleza. Então, vamos para a próxima. Próxima, eu vou até pular uma aqui, que é um jogo aqui, ó. Já que falou da Nunet, a Nunet também tá com essa ideia aqui, tá? Já peguei logo a Nunet para Cristo, porque ela vem com essa ideia também de ter mercado aí, a computação descentralizada que você acabou de falar, né? Aproveitando o gancho. E aí também ela vem com uma ideia de integração de computação em nuvem para poder disponibilizar APIs de integração com dados, e ela ainda está no guarda-chuva da Nunet, da Singularity DAO, que ela foi, eu acho que o segundo projeto que eu deixei aqui, lançado dentro daquele guarda-chuva lá da Launchpad da Singularity DAO, tá? E aí, ó, capacidade de computação e armazenamento distribuído globalmente em rede descentralizada. O que a gente está falando daí? De ter redes que são independentes, que tenham poder de processamento, que deem sustentação na parte de infraestrutura. Existem vários lugares. A Microsoft, por exemplo, ela já testou vários servidores no fundo do mar por causa de resfriamento. Então você vê que, tipo assim, empresas gigantescas trabalham com essa ideia de ter servidores, computação em nuvem, redes interligadas, e a gente está vendo que a gente vai migrar futuramente para essa ideia de centralização. Então, esses projetos agora, que na verdade estão surgindo, eles têm um propósito de fato, entregar alguma solução para todo esse suporte, para essas empresas que estão na vanguarda da ideia de inteligência artificial. Vai sair um monte de projetinho pequeno que provavelmente daqui a pouco vai ter que se sustentar em cima dessas aqui, porque aqui a gente está falando da infraestrutura, né? A gente está falando de uma base. Então, a galera vai beber dessa fonte aqui, que é o caso aqui da capacidade de ser GPU, CPU, Cloud Computing e, detalhe, computação científica. Essa parte eu acho legal da Nunet, tá? Ela está na rede da Ethereum, já roda na Cardano, na BSC e está preparando a testnet dela, que é um ponto muito interessante para poder brigar mais. Market cap baixíssimo, supply muito baixo, relativamente baixo, de 1 bilhão. Tá quase em zero corretora, é até difícil de você encontrar, para quem não sabe, tá lá na MXC. E aqui, eles estão trabalhando com a ideia de expansão da equipe, recrutando mais pessoas para poder aumentar a equipe na ideia de expandir o projeto. Então, expandindo a equipe, vai expandir o processo todinho de construção. E aqui, só para a gente poder dar uma analisada dela aqui, que ela custa 7 centavos, né? Não tem aquele monte de zero para a galera acreditar que vale a pena comprar meme coin. Detalhe, eu trouxe esses projetos aqui que tem uma narrativa muito interessante, é muito barato. A própria Deep Brain está no preço de meme coin. Então, é um ponto a se pensar, cara, vou comprar uma meme coin, eu vou comprar uma que tem uma narrativa interessante por trás. Né? É melhor do que apostar em meme coin, por exemplo. E aí você vai ver que, olha só, ela tem 40 milhões de market cap. É um projeto que daqui a pouco vai ter um hype absurdo, muito fácil chegar aqui a 400 milhões e daqui a pouco a 4 bilhões. 4 bilhões, a gente está falando de uma capitalização de mercado muito menor do que a própria Shiba Inu. Então, é capaz de acontecer por conta da infraestrutura. Mais uma vez, vai receber dinheiro de outros projetos que vão estar interligando e trabalhando nessa infraestrutura aqui, tá? 1 bilhão aqui no supply, que é muito interessante. A gente sabe que se bater 1 bilhão aqui, ela pode chegar aqui daqui a pouco, né? Nesse valor aqui, apesar de ter 50% em circulação.
comprei abaixo de 3 cents aí, interessante que o Bitton falou. Então, cara, você tem uma grande chance, de repente, se acontecer tudo isso que eu tô falando aqui, de sair aí de 10 a 100 vezes aí, pelo menos, tá? Então, é interessante demais esse projeto aqui, lembrando que ela tá, como o Guilherme já falou, no guarda-chuva da Singularity DAO. Excelente, porque a gente tem uma outra grande infraestrutura por trás, né? Sim, é o guarda-chuva da Singularity Net, né? Porque a SDAO, ela tá no guarda-chuva da Singularity Net. Oi? Não, peraí, pode falar. Eu tô ouvindo, pode falar. Não, sim. Porque assim, o guarda-chuva é o da Singularity Net, a GX. Aí esse cara tem um guarda-chuva em que entra Singularity DAO, NTX, Rejuve, Sophiaverse e por aí vai, sacou? Mas é isso aí, essa é a ideia. E tem um cara muito forte por trás, né, Guilhermão? Que é o Gombertson lá, né? Gombertson, né? Uma coisa que não. Os pioneiros da inteligência artificial, o cara, né, cara? Sim. Top. Inclusive, eu tenho a Nunet também. Eu tenho a Nunet. Comprei tá com a filhinha dele lá, olha só. Tá aqui gritando aqui, ó. Fala. Oi, fala. Quem é a princesa do papai? Fala quem que é a princesa do papai. Ela é encantada em ficar mexendo, cara. Se ela puder botar a mão aqui pra ela catucar, ela quer catucar o Mac todinho. Fala. Oi? Fala assim, ó. Fala. Fala, o que você quer comprar hoje? Deep Brain ou Nunet? O que você comprou essa semana? Fala, velho. Dá tchau pra todo mundo. Dá tchau, fala. Dá tchau. Ela fica meio... É porque ela se vê aqui, ela começa a falar. Então fala, oi? Ih, vamos então. Já tem que montar a carteira dela, hein, Deis? Montar a carteira dela no nome dela ela tem a carteirinha. A mãe dela fica revoltada, que de vez em quando tem que ficar. Tá bom, meu amor, daqui a pouco vai. A mãe dela tá separando bitcoinzinho pra ela. Ela tem o satoshzinho dela já. Ela e o meu filho, né? Eu fui separando uma lá pra ele lá também. Ele quer torrar de vez em quando. Esses dias eu botei ele foi comigo. Tem até um videozinho no Instagram que eu falei, vamos vender brownie, meu brother. Você vai fazer grana. Ele fez quase 200 conto no dia de brownie. Eu falei, agora a gente vai comprar uns ativozinhos aqui. Que legal. Vai vender brownie. Bom. Beleza? Vamos lá, então. Pra gente não demorar muito, esticar pra galera aqui. Bom, número 3. Outro que eu vou falar pra vocês aqui, número 3 da minha concepção aqui, que eu já falei pra galera e vou reforçar, que é o caso da própria Star Atlas, tá? Quando eu falar Star Atlas, a gente tem ali um paralelismo entre Atlas, que é a moeda que vai pagar dentro do jogo, e a Polis. Mas ambas têm o mesmo potencial, ao meu ver. Eu ainda assim vou na tendência um pouco mais da Atlas, porque eu tô falando de um game que tá misturando um metaverso infinito. A gente tocou no assunto de sandbox. Eu, por exemplo, não investiria em sandbox. Eu iria para Star Atlas, porque é um jogo que aumentou a construção, está em evidência o tempo todo, teve uma expansão enorme, criou um aspecto de metaverso, e é um jogo que está brigando. Cara, é realmente um jogo infinito, né? Tanto é que a construção dele foi atrasada, trocou equipe, e ele está dentro da rede da Solana, que eu acho que vai ter um estímulo muito maior, porque a Solana vem forte para poder empurrar game. Isso é forte, e eu acho que a Solana... a Solana não vai superar o Ethereum, acredito que não supere o Ethereum, mas é um ponto a se pensar em relação à questão de velocidade de uma blockchain que pode ter uma adesão absurda. E aí, o market cap baixíssimo, e quando eu falei pra galera, estava no chão, e eu falei que ele tinha potencial de fazer 100 vezes, tá? Muito desenvolvimento, parceria grande com nomes fortes de game, fez parceria com Illuvium, fez parceria com Arcade, fez uma porrada de parceria, é um jogo que está crescendo, tá? E acabou de passar agora por umas entregas, e também vem com a ideia de um mercado de game, que eu tinha deixado separado aqui uma notícia, que a previsão do ano que vem é movimentar 219 bilhões. Quem está enxergando agora esse mercado absurdo são as empresas que a gente já está vendo, Sega migrando, Ubisoft migrando. A galera vai migrar para blockchain, inclusive, vai buscar também redes que tenham velocidade para poder comportar essa galera, principalmente com a ideia de micropagamentos, pagamentos e tudo mais, né? Então, esse mercado, eu já li que até 2030 vai movimentar trilhões, assim como o próprio mercado de criptomoedas. A Solana, já falei que vai dar muita visibilidade e está em poucas corretoras ainda de renome. E, detalhe, eu já tinha falado, eu continuo acompanhando, é um jogo que tem muitas naves, tem muita ideia de capitalização e economia interna para estimular gastos, sendo que a galera gasta dinheiro mesmo em game. A gente está falando não só de investidor, a gente está falando da galera que é meio viciada em game, né? E tem um aspecto maravilhoso, é um jogo muito lindão, assim, tanto que o poder de processamento do jogo tem que ser um pouquinho, o poder de processamento de máquina tem que ser um poder ali melhorado, porque é uma máquina que trabalha com AAA, é um jogo com computação gráfica de AAA.
Então é bem interessante. Você vê que agora está com 94 milhões e já chegou a baixar aqui, estava baixinho quando eu falei com a galera. Inclusive tem aí, ó, o Elvis está falando aí, ó, queridinha Atlas, o Elvis está com mais de 300%. E a tendência desse game aqui, para quem acompanhou, eu acompanhei quando ele chegou a bater aqui 18 centavos, na Gate, tá? Eu cheguei a fazer um dinheirinho com ele na época, depois eu vim acumulando. Ela bateu 18 centavos. A gente está falando que se ela bater 6 centavos, a gente está falando 6 centavos aqui, a gente está falando aqui de 10 vezes, tá? Se ela voltar para essa TH aqui, agora ela não vai fazer 100 vezes, mas ela já chegou aqui quando ela estava valendo isso daqui, mais ou menos nessa época aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês que foi bem aqui nesse fundo aqui, ó. 0.001. Daqui em diante ela fazia 100 vezes. E ela esticou aqui, dando 500% nessa temporada aqui, e é um jogo que está crescendo muito. Então, fica aqui uma ideia para ficar de olho nesse game aqui. É um game que vai explodir muito. Tá misturando metaverso com inteligência artificial. Toda essa ideia que eu trouxe aqui desses ativos aqui, que eu acredito muito, misturam toda essa pegada aqui, tá? Game, metaverso que a galera gosta muito. Então, assim, por exemplo, eu tô apostando no game, Star Atlas. Tô apostando aí em metaverso. Aí tô misturando a ideia que vai dar apoio aqui, que é a própria Deep Brain misturada com inteligência, com a ideia de inteligência artificial. E aí a Nunet que acaba englobando tudo isso aí na parte de infraestrutura. Tá aí minha pegada de hoje para vocês aí. Muito top, Legal. rapaz.